I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Amo Boletos. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Giza Benchimol e tô aqui hoje para justamente desmistificar e quebrar uma crença na sua mente. Que a gente pode enriquecer com o dinheiro do banco e que a gente pode abençoar os nossos boletos e que a gente pode criar mais boletos, desde que esses boletos sejam com uma finalidade de crescimento e inteligência financeira assertiva. E para a gente aprender um pouco mais de como que as mulheres podem impactar nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa comunicação, eu trouxe aqui 3 poderosas aqui para a gente conversar justamente sobre essas mulheres que impactam, né? Então eu quero agradecer aqui hoje a presença dessa maravilhosa que é minha amiga desde a infância. Isso aqui a gente tem muita história junta, né, Brenda? Então assim, a Blenda Abraão, ela é palestrante, especialista em carreira, com foco em comunicação assertiva e relações interpessoais. Blenda, seja bem-vinda, vamos boletos, amiga. Que todos os seus boletos sejam abençoados e multiplicados e que você dê conta de todos eles. É isso que as mulheres que impactam querem, boletos abençoados. É isso aí. Bom, a gente também está aqui, olha, quero agradecer, Luana, sua presença aqui na nave. E no Eu Amo Boletos, né? Luana Coelho, ela é CEO da The White, que é uma empresa de comunicação, de posicionamento, de marca. Ela é especialista em brand e vai contar tudo como que uma mulher pode impactar, né, com o desenvolvimento da sua imagem, né, como ferramenta de vendas e também dentro das suas empresas, né, como que elas podem utilizar isso e comunicar isso de alguma forma, né. Luana, muito obrigada. Você tá vindo aqui. Adorei você, o seu vestido de roxo. Não poderosíssima. Gente, como não ser impactado pela nave empreendedora, né? Primeiramente, parabéns. Que lugar fantástico. E se você ainda não teve a oportunidade de vir aqui, vem pra cá, faz negócios, gera muito boleto e muita prosperidade, viu? É um lugar incrível. E olha, eu sei que você tá ouvindo a gente, mas eu quero descrever que eu estou descalça, aterrada nesse lugar e deixando aqui as melhores energias para você. E sobre os boletos, sim, eu quero boletos e quero poder pagar antecipado, que é para ganhar desconto. Olha aí, gente, e ter o poder da multiplicação, né? É isso aí. Bom, e aí mais uma poderosa, né, gente? Porque aqui só vem gente poderosa, né? Essa aqui é uma parceira muito antiga minha. Eu já frequento os eventos dela há muito tempo. Já venho assim, admiro muito ela. Ela é uma poderosa. E eu quero dar boas-vindas, Jaqueline Guedes. Eu amo boletos. Ela é idealizadora, né, desse movimento de mulheres que impactam. E ela mesma, né, já impacta tanta gente. E aí ela está justamente idealizando esse novo movimento, né, Jaque? Então, fala um pouquinho desse movimento e seja bem-vinda ao Amo Boletos. Obrigada. Eu tô adorando esse tema, né? Esse podcast. Não é? Eu amo boletos. Eu tava aqui, vocês falando, eu falei, gente, como é isso, né? A gente traz prosperidade, de fato, porque a partir do momento que você começa a ter um ideal, como tu bem falou, ter aquela parte, eu quero esse boleto para fazer tal finalidade, você prospera. Né? Porque a gente eu tenho muito medo de boleto. É verdade. E, inclusive, né, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas os antigos dizem assim, Deus me livre, né? Ter uma dívida. Isso. Né? Deus me livre pegar um dinheiro no financiamento. Isso aí é loucura. Sim. Pagar parcelado, tá louca? Só pode pagar à vista, né? E aí, quando a gente começa a quebrar um pouco essas correntes, né, essas crenças, né? De que, poxa, se eu posso pagar menos juros, né, e ter um capital de giro maior na minha mão, e com esses juros que eu estou pagando, eu estou criando dinheiro com aquilo ali, qual o problema de eu pagar juros? Qual o problema se ele está me trazendo dinheiro?
é o pensamento do CPF e do CNPJ. É isso aí. Que geralmente a gente começa com esse pensamento do CPF. E geralmente no CPF a gente não tem tão. Os boletos são mais do nosso custo fixo, né? O variável é mais pro entretenimento, então ele não dói. Né? Ele acontece, ele flui, né? Uma viagem, alguma coisa, um restaurante. Mas quando a gente traz para o mundo dos negócios, a gente não foi preparado para isso, a gente não tem essa base. Então, por isso é tão assustador. E, infelizmente, a gente precisa de mais pessoas falando sobre educação financeira. O infelizmente é porque a gente precisa trazer mais acesso, né? Mais mulheres. E para a mulher, com tantos desafios, muitas vezes é uma habilidade que a gente terceiriza para alguém. Então, quando a gente pode tomar posse disso, se apropriar, aprender, se capacitar, a gente gera impacto e a gente paga boleto em dia. Com certeza. Antecipado para ganhar E desconto. E fica mais leve, né? Porque tudo começa por um boleto. Nossa, tudo, Olha, né? Quando a gente passa a amar esse boleto, Aí são outras vibrações, Outras né? vibrações, Porque eu sempre falo o isso seguinte, mesmo. quando a gente olha um boleto, geralmente a gente está com raiva de pagar o boleto. Né? A maioria das pessoas tem ódio, né? Pagar cartão de crédito, pagar conta de luz. Pelo amor de Deus, essa luz é altíssima. Mas olha só, aqui a gente está com esse microfone, no ar-condicionado, aqui nesse lugar, né? Isso tudo é através de dinheiro. Com certeza. E se você pensar, não sei se vocês... Olha, hoje eu tenho um outro olhar sobre a conta de luz. Quando eu olho para aqueles caras na rua, pendurado, naqueles postes de alta tensão, correndo altíssimo risco de vida, eu falo, putz, é para eles que eu pago a luz. Sim. Para essa manutenção difícil, desafiadora. Eles têm uma família, né, para sustentar. A empresa faz investimentos, faz treinamentos, né? Então, quando a gente paga, né, um serviço que a gente consumiu, que a gente usufruiu, a gente tem que abençoar e que esse dinheiro vá e que abençoe todas essas famílias que vão receber, que ele se multiplique na vida dessas pessoas. E aí, quando você tem essa mentalidade e você abençoa quem está por detrás, porque você também não quer ser abençoado? Isso é lei da abundância, Giza? Total, Né? total. Outro dia eu estava ouvindo um conteúdo sobre escassez, né? E aí eu acho que a raiva do boleto é esse sentimento de escassez, esse pensamento de escassez. E a lei da abundância é você atrair, né? A prosperidade. É sobre isso? É sobre isso, porque quando a gente honra o boleto, paga, né? Você usufruiu, né? Você usufruiu a conta de luz. A gente, ainda mais aqui em Manaus, pelo amor de Deus, a gente não vive sem luz. Você não vive sem ar-condicionado. Dizem, fala sério, mudar essa mentalidade faz diferença. Porque eu mesmo lembro que há muitos anos a vida só para quando você estava pagando um boleto. Não, tem que esperar acabar esse boleto para fazer outra coisa. Tem que esperar acabar isso para começar isso. Parece que aquilo travava a vida. Não era algo que fluía. fluía. E concorda que você que escolheu comprar o objeto, ou o treinamento, ou o curso, você que escolheu. Não é isso. Usufruiu E e aí agora você- fica... Né? E aí agora, quando você aprende a amar os boletos, Sim. quando você aprende, você diz assim, puxa, já dá para eu fazer mais isso aqui, eu já conquistei isso aqui, eu já vou fazer isso após o término desse boleto, já dá para eu unir duas coisas. Ai, fica tudo tão mais agradável, não é aquele peso que antigamente você... Na realidade, tem pessoas que ainda carregam esse peso. Sim, né? a maioria, né? A maioria. A das maioria, quando chega início do mês ou final do mês, fica com ódio mortal dos boletos, né? É estressante. Né? Fica com aquilo, né? Então, assim, é uma nova mentalidade. E vocês acham que essas mulheres, esse movimento, né, que vocês estão fazendo, mulheres que impactam, né? Como é que vocês acham que elas podem começar a lidar com esse dinheiro, esses boletos e a própria imagem, comunicação? Vou começar com a Blenda. Blenda, conta aqui pra gente como que com uma comunicação mais assertiva as mulheres podem criar mais dinheiro, começar a fazer outro tipo de investimento e vender mais, né? E ter outros boletos, não é verdade? E assim vai, né? Você vai pagando os boletos, vai criando patrimônio, vai criando outras oportunidades, você vai investindo em você. Né? Então, como que a comunicação assertiva ela pode ajudar as mulheres nesse movimento? Giz, eu costumo dizer sempre o seguinte: quantas mulheres deixam de fazer alguma coisa por medo ou vergonha de se comunicar? Quantas coisas a gente deixa para depois por medo de se posicionar
apenas de falar algo assim, você não acha que isso aqui é melhor? Às vezes é só uma opinião que você precisa colocar naquilo e você não tem coragem de falar. Então, desenvolver a comunicação assertiva não é só, eu gosto muito também de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ligam muito desenvolver comunicação só para quem vai palestrar, ou só para quem quer e precisa falar em público, apesar de que todas nós, em algum momento, precisamos falar em público. Mas não, uma comunicação assertiva é para você ter relações boas com as pessoas que você trabalha. Isso faz com que você se desenvolva melhor, tenha um trabalho mais produtivo, possa fazer mais boletos com isso, porque se você produz mais, te dá condição de ter mais, né? A vida é abundância, né? Então é uma troca. E a comunicação, ela é o início de tudo isso. Eu digo, o que é a primeira coisa que o bebê faz quando ele nasce? Ele chora, que é se comunicar. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vem ao mundo é chorar. Eu tô aqui. Eu tô aqui, mundo, eu cheguei. Então, por que nós, desde bebezinha, não aprendemos a usar isso ao nosso favor? Então, trabalhar a comunicação assertiva é você trabalhar o teu desenvolvimento de carreira, é você vender mais, porque você é mais segura. Ah, Blenda, mas eu não sei falar. Olha, para você que tem o hábito de falar, mas eu tenho vergonha de falar, eu não sei me comunicar, eu não nasci para me comunicar. Eu escuto muito isso. Ah, eu não tenho o dom da comunicação. Gente, comunicação é treinável. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade para falar, para conversar, para se expressar. Mas, às vezes, até atrapalha, porque, às vezes, quem fala muito bem, quem é muito extrovertido, fala demais, perde o foco, perde a data de pagar o boleto, porque não se organiza, não tem um script daquilo. Se você tem dificuldade, procura uma ferramenta. Vai engessar? Inicialmente, pode até engessar, mas é um caminho. Quando a gente começa a usar um Maps, um GPS, você fica ali engessado. Quando você já conhece o caminho, você já vai pegando os atalhos. Então, a comunicação assertiva, ela te dá condição de vender mais, fechar melhores negócios, abertura, portas abertas. Eu gosto muito de falar prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ter as portas abertas, é você chegar aqui ou ser recebida pela Giza, puxa, minha amiga de infância, isso é prosperidade. Não é? Eu me sinto importante de estar aqui. Ai, não é? Valorizada, né? Valorizada. Então, isso me faz investir mais na minha carreira, sair daqui e falar, caramba, eu tenho que comprar esse curso, é mais um boleto que eu vou... Né? Se eu tenho dúvida, agora eu não... Então, a comunicação, ela é isso. Ela te conecta, a comunicação é conexão, é emoção. Quando as pessoas entenderem que basta eu colocar essa conexão para fora, eu desenvolver esse relacionamento, a comunicação flui. E a técnica vem, é claro, tem técnica. Evidente que tem. Quero todas. Não é? Quero Tem. todas essas dicas. Quero na minha mesa Tô louca agora. pra assistir as blendicas. Blendicas. Gente, As eu blendicas, achei né? genial, né? Lógico. Ela tem as Então, blendicas. sim, desenvolver a comunicação te ajuda a vender, te ajuda a prosperar. Desenvolver a comunicação te ajuda a ter melhores relacionamentos no ambiente de Te ajuda trabalho. a criar um network maior, melhor. casa. A né? fazer um network Fazer, correto, porque as exato. pessoas falam muito, vamos fazer um network, vamos fazer um network. E Como? chega num local, não sabe fazer um network. não, aí perde as oportunidades. Aí perde né? grandes oportunidades. Então, aprender a fazer um network bem feito. E isso é só mais um boleto para a nossa vida. Por quê? Porque é prosperar. E prosperar é pagar boletos. É isso aí. E aí, Luana, pegando esse gancho aqui da Blenda, Gostei. tu achas que é o seguinte, né? Então, olha só, a mulher começa a melhorar a sua comunicação, mas se ela não tem estratégia, ela pode fazer desastres na brand dela, né? Sim, Explica para mim como que ela pode se posicionar para criar essa marca que ela possa ter alto valor e cobrar até mais caro pelos serviços dela e pela própria empresa dela, não sei o que ela pode ter, mas como que ela pode utilizar isso de uma forma mais assertiva para construir a marca? Ah, genial. A mulher, muitas vezes, ela demora para se reconhecer,
né? Então, a gente está muito acostumado na The White a atender profissionais liberais. E às vezes você pergunta para uma mulher que é médica, o que você faz? E aí ela responde, eu sou dermatologista. E aí você vai, não, você é dermatologista, mas você não tem uma clínica? Você não tem boletos? Você não tem o contador? Você não faz gestão de pessoas? Mulher, você é empresária, né? Então, ela demora muitas vezes para se reconhecer. E aí o nosso trabalho é exatamente funcionar como uma alavanca, né? E aí eu vou contar para vocês uma história pessoal, engraçada, enfim, para que vocês possam entender um pouquinho a importância do branding, a importância dessa história bem contada, né? O branding é o que você fala, o que você faz e o que você mostra, né? Então, isso precisa estar muito bem ajustado e azeitado. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, 12 anos, a gente tinha muitas revistas de moda. Eu sou de Roraima, e lá a gente consumia Capricho e Atrevida. E tinha Toda a Tim também. E a gente olhava as mulheres com aqueles esmaltes coloridos e achava aquilo o máximo. Só que na nossa cidade, não sei como que era aqui em Manaus, mas lá em Boa Vista, só chegava esmalte branco, preto, rosa e vermelho. E a gente ficava babando, né? E não usufruía daquilo. E aí eu, junto com 2 sócias muito criativas, a gente percebeu que se a gente aplicasse álcool na canetinha, que é o hidrocor, ele pingava colorido. Então a gente comprava base, pingava colorido e produzia esmalte colorido. Olha só. E aí, esse foi meu primeiro... Químicas, né? Empreendedora desde os 12 Desde anos. os 12. E aí, pronto, meu primeiro negócio estava formado. Tinha, inclusive, 2 sócias, então não era só comigo. E a gente desenvolvia isso. E aí começou a primeira ruptura. E já, sabiamente, a gente conseguiu ouvir nossas clientes. Por quê? Elas usavam acetona, que, né, obviamente tirava a base, mas não tirava o colorido. Então, ficava um terror. O nosso pós-venda era terrível. O nosso site era só reclamação, né? E aí a gente se reuniu e, poxa, como é que a gente pode resolver isso? Não, peraí. Se a gente usa o álcool como matéria-prima, então será que se a gente testar o álcool, vai dar certo? E aí a gente foi, deu certo. Comprava acetona, raspava o rótulo, redesenhava esse rótulo, para as pessoas não saberem que era acetona, colocava álcool dentro e vendia mais caro que a acetona, porque a gente gastava o dinheiro da acetona e o dinheiro do álcool. Obviamente, a gente vendia mais caro e tinha a nossa margem de lucro. Acetona para esmaltes coloridos. Acetona especial para esmaltes coloridos. Deus, já solucionaram o problema do próprio produto. E aumentava o ticket. Só que aí, a importância do branding. O que a gente fez? Bom, marketing sobre contar histórias, né? Sim. E aí, o que a gente dizia? Uma das minhas sócias era filha de desembargador. E o pai dela viajava bastante. Então, a gente dizia assim, esses esmaltes vieram da Bélgica, em primeira mão para você. Uau! E vendia, Olha, mas vendia que nem água, né? E as acetonas demoraram a chegar porque a gente fez o pedido e Boa Vista é longe da Bélgica. Então era tudo justificado. Ok, né? E aí a gente vê que muitas empresas contam a história que querem, né? Então marketing não é só sobre contar a história, vocês já vão entender. Um belo dia, eu viro para nossa melhor cliente, que também era minha melhor amiga, mas não era minha sócia. E digo, amiga, eu vou te contar o nosso segredo. Não gasta toda a tua mesada, 12 anos. Não gasta toda a tua mesada e fica com fome na hora da merenda, porque eu vou te ensinar a fazer os esmaltes. E aí você faz assim, assado, assado. E eu achei que ela ia me amar pra sempre. Porque ela tava com ciúme, porque, né, Sim, você tem normal. essa coisa, pô, minha melhor amiga, mas aí eu me reunia com as outras, enfim. E aí, ela me odiou. Gente, ela se sentiu muito traída. Ela se sentiu muito enganada. E ela contou para a escola inteira. O lance não foi porque eu contei o segredo para ela. O lance é que eu contei a verdade. E a verdade não era da Bélgica. E para vender, a gente contou uma história errada. E as pessoas fazem muitas vezes isso com o marketing. Elas fazem o efeito manada, elas contam a história de outros. Então, marketing é sobre contar
boas e verdadeiras histórias. Verdade. É sobre ouvir o seu cliente. É sobre fechar esse ciclo do raciocínio. E aí, quem sabe, hoje eu seria dona de indústria, né? Por que não? Porque, inclusive, eu tô devendo essa história. Eu tô devendo essa história pro Sebrae. Mas aos 14 anos eu contei essa história e fiz o meu primeiro Empretec aos 14. Porque era um caso nato de empreendedorismo, de inovação, de 14 disruptura, anos. de relacionamento entre sócios. Então a gente desenvolveu muita coisa ali. Só que a gente errou quando a gente desrespeitou o cliente contando uma mentira. E a gente vê tanto isso hoje em dia, infelizmente. A internet trouxe isso em ebulição. As pessoas se apropriam da imagem. Gente, imagem. A Lili Magnolia, que espero que ela esteja me ouvindo, ela me falou uma coisa super bacana que ouviu da Glória Calil. Sim. Boa imagem não compra competência. Né? Então, como a gente tem pessoas se apropriando? E aí, a ideia é a gente fazer um impacto, mas a gente fazer um impacto coerente, né? Então, é sobre isso. O que eu chamo, Luana, História, hein? é o seguinte, é o barulho também dos bons, dos verdadeiros. Né? Então, a gente, às vezes, vê, por exemplo, nesse marketing digital, nesses posicionamentos, pessoas que nem são tão competentes, nem são tão verdadeiras, nem tão éticas, mas contam histórias maravilhosas e conseguem vender suas histórias. Sim. Né? Então, o que acontece? O que eu acho hoje é que muitas vezes as pessoas estão bloqueadas na comunicação, né? E acabam não contando a verdade, até dos seus desafios mesmo, né? Não se posicionando, não desenvolvendo a sua brand como deveria e está deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Então, é muito conhecimento, pouco resultado. Então, eu acho que é esse movimento que eu acho que as mulheres precisam começar. Primeiro que elas merecem receber e criar dinheiro. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é assim, eu mereço criar dinheiro, eu escolho criar dinheiro todos os dias da minha vida. Ele não é sujo, Né? né? Ele é fruto do meu trabalho. Ele é E a maravilhoso. mulher, ela já tem essa tendência de multiplicar as coisas. Não é? Nós, sim. tudo na nossa casa que a gente cuida, quem tem mais de um filho, os horários, a alimentação. Eu faço dormir primeiro esse, eu acordo primeiro. Dependendo da rotina das mulheres, então tudo a gente aprende a dividir, a não faltar aqui. Então, esse investimento das mulheres que impactam, eu acho que isso é o mais importante, nessa comunicação coerente, verdadeira, estratégica. Lógico, Né? eu acho que a gente não Estratégica. pode ter medo de ter estratégia, né? Ter data para vender, ter data para lançar produto. Exatamente. Na verdade, eu digo assim, nós mulheres, a gente precisa unir a lua e o sol. O que é a lua e o sol? Né? A lua e o sol têm características completamente diferentes uma das outras. Né? Às vezes a gente está, né, virando, eu não sei vocês, mas eu acho que eu e a Jaque, acho que nós somos, né, mãe solo, né, Jaque? A gente sabe bem. Mãe solo, né? Então, muitas vezes a gente desenvolve esse nosso lado masculino muito forte, Fica muito aflorado. que é o nosso lado sol, que a gente tem que agir, a gente vai fazer, tararara. Só que a gente precisa também integrar esse nosso lado lua, né? Respeitar que nós somos seres integrantes desse planeta Terra, né? Nós somos o único veículo do planeta Terra que cria um novo ser. E todos os meses, mesmo que a gente não gere um filho, a gente tem possibilidade de gerar novos projetos, porque o nosso útero se prepara para receber um novo ser. E mesmo que não receba, a gente não pode vincular só. A mulher, ela é criadora de tudo. Né? Ela é veículo onde encontra a alma, né, e o corpo humano para fecundar ali e criar uma nova vida. Então, quando a gente começa a unir o sol e a lua, a intuição, respeitar os ciclos, né, menstruais, entender os ciclos da lua, que a gente tem dia que está introspectiva. Tu sabes que o dia de quinta-feira é o dia de criar prosperidade?
partir de Amanhã. quinta-feira. De volta aqui. Não é? Por isso que a gente, olha, a gente na agência, a gente sempre faz eventos às quintas. Então, assim, boas reuniões, momentos de criar prosperidade. Não tem aquele, na quarta-feira usamos rosas? Sim. Então a gente vai, na quinta-feira prosperamos. isso Na aí. quinta-feira ganhamos dinheiro. É isso aí. Então, quando a gente começa a alinhar, né, esse lado estrategista intencional, planejamento, e a gente vai juntar com a nossa intuição, respeitar os nossos ciclos, isso vai fazer com que a gente vá mais rápido na jornada. Com certeza. E aí, Jaque, me conta. Olha, eu ouvindo vocês assim, eu fiquei encantada com a tua história. Eu falei, não é à toa. Que a The White tá onde tá, né, amiga? Nada É é isso do aí. nada. Não. É. Isso aí. Eu fiquei aqui, eu falei, gente, com 12 anos eu tava em São Gabriel da Cachoeira, né? Andando pra lá e pra cá, esses meninos que ficam no interior, Menino né? de calça curta, como chamam no interior, né? Olha que demais, né? Quando a gente vai analisar tudo isso. E a gente falando muito aqui sobre a prosperidade, e eu falo por mim. Quando vocês começaram a falar, hoje pela manhã eu tive uma reunião e eu falei bem assim, esse vai ser o meu primeiro empréstimo. Adoro. Por quê? Porque eu quero investir ainda mais no movimento Mulheres que Impactam. Então tem um motivo, tem um porquê. Não é para simplesmente ter aquele e tampar certas situações. Porque o que acontece muito nos boletos é que às vezes são boletos que não vão te levar a nada. Esses boletos, de fato, não são prósperos. Claro, claro. Então, a gente tem que entender isso também, que quando a gente fala ama boletos, no sentido de prosperidade, e não simplesmente de fazer dívidas, que são diferentes. Completamente diferentes. E aí eu falei bem assim, nossa, e aí eu sou assim a pessoa que vou colher informação de quem sabe, né? Liguei para um grande amigo meu, falei, amigo, é assim, me deram esse tipo de oferta, tá. Aí a primeira coisa que ele perguntou, esse dinheiro vai para onde? Aí eu falei, eu vou investir na minha empresa. Em que ponto? Eu falei, Jaque, se é isso que você vai fazer, faça. Porque você vai alavancar a sua empresa. Ao invés de você ficar com medo, né, de ter esse boleto, o que a tua empresa pode ganhar lá na frente com esse empréstimo é algo muito maior. E além, é evidente, de levar esse movimento para outros estados. Né? Porque nós sabemos que hoje o norte, ele ficou invisível. Né? Só se fala em Zona Franca. Né? Então, imagina, nós aqui, né, do norte não fomos ainda em outros estados próximos ali, aqui mesmo no Acre, Amapá, né? Quantos desses são mais invisíveis ainda? Então, quando a gente leva essa prosperidade, leva esse impacto para essa mulher, a gente não está impactando só o negócio dela, a gente está impactando a casa dela. A gente está impactando a família dela. E quando você fala do empréstimo, né, a gente teve uma oportunidade de assistir uma palestra do Gustavo Cerbasi e ele falou o seguinte, que antes de você empreender, né, a primeira coisa que você tem que fazer é o planejamento financeiro. Então, vai pegar o empréstimo, você já tem que saber o quanto que você vai gastar, quais são os valores que você vai criar e não superfaturar achando que vai ganhar além do que o mercado pode. Sim. Por quê? Porque o planejamento financeiro é que vai dar a Direcionamento. condução, né? O direcionamento. E às vezes você... Eu acho que ele deu um exemplo. Aí, por exemplo, quer comprar um carro para não sei o quê. Aí, por exemplo, vamos supor que você for abrir um restaurante. Não, eu já vou botar não sei quantas chapas para fazer sanduíche. Sendo que você... Calma, vai devagar. Compra uma chapa pequena, dê um passo por vez, né? Então, eu acho que coerência, né? E ir por passos pequenos. Porque E te por aí. escutando falar, eu lembro dos treinamentos que eu tenho o hábito de ministrar em empresas. Normalmente eu pergunto dos colaboradores, qual é o teu sonho? Quais são as tuas metas? E é muito engraçado que normalmente esses colaboradores respondem assim, meu sonho é ter um carro, kkkkkk, aí dá uma risada. Eu sonho em ter a casa própria. Então parece assim que aquilo ali está muito distante. Aí eu disse, mas por que você está rindo do teu sonho? Blenda, eu não tenho condições nem de comprar
uma cama para minha casa, quanto mais eu comprar a casa própria. Eu disse, é muito caro. Ela disse, deve ser. Eu disse, você não sabe nem quanto é. É isso aí. Você não tem clareza. Você não sabe quanto é o teu sonho. Você não parou para analisar. Você já foi ver. O teu problema pode ser não ser nem o teu dinheiro, pode ser teu nome primeiro que você precisa limpar. É isso aí. Então, você pode estar achando que o teu problema é o dinheiro e você precisa primeiro saber se o teu nome tem condições de fazer um financiamento. Então, às vezes, a pessoa pensa tanto a longo prazo, se perde tanto no longo prazo e esquece, né, do mínimo, de fazer o processo, de fazer a caminhada. Eu acho que tem muito sobre... E a gente vivencia muito isso, né? Não ser merecedor daquilo. Isso. Ou se sentir vítima daquilo. Então, a gente, Isso. aqui na região norte, infelizmente, a gente tem muito esse vitimismo, né? E eu acho que esse vitimismo, ele nos apequena. Ele não nos engrandece. Toda vez que a gente é vítima, que a gente se conforma, a gente não vai à luta, a gente não encontra novas soluções. Então, a gente tem tantos casos de pessoas que cresceram em situações de menos privilégio, porque realmente, ao invés de estudar, estavam trabalhando, estavam sendo, aos 12, não criando negócio, mas colocando o café da manhã na mesa para os irmãos, né? Então, a gente tem... Mas elas sabiam que era transitório. Falta de dinheiro é transitório. Agora, escassez, pensamento de vítima, de eu não consigo, de... Aí ninguém consegue fazer muita coisa. Porque se você não acredita no seu potencial, se você não tem vontade de transformar a tua realidade, né, não tem edifício que não comece pela fundação. Né? Então precisa começar, precisa seguir. Precisa dar o e start. vai, e é difícil, E daí a gente. É importância difícil de um mesmo, movimento. vai sendo difícil. Daí a importância de um E a movimento, gente- mulheres que impactam. Isso, né? exatamente. Porque, olha só, quando uma mulher encontra mulheres como nós, que já estamos nesse foco do merecimento, a Giza já fez uma palestra com a gente onde era eu sou merecedora, parece ser algo tão óbvio, mas existem milhares de mulheres que acham que não. Né? Se é pequena, de fato. Então, imagina, quando ela encontra, né, essa possível mentalidade com as oportunidades que vão surgir e que ela também vai começar a colocar, né, para funcionar, é quando ela sai desse vitimismo. Né? É quando ela se percebe, opa, olha quantos talentos eu tenho aqui. Escuta histórias parecidas, entende o que é Exato. possível. Quando eu entendi que o óbvio, ele também precisa ser dito, eu decidi compreender que não são só as palavras bonitas. Aquele seja forte e corajosa, é óbvio, né? Mas você precisa falar para uma mulher. Porque a gente não acorda forte e dorme Não. forte. Ao longo do dia, eu achei super interessante que você falou aí das fases da lua. Eu super me identifico, até porque eu me chamo Luana. né? Não é à Eu toa, sou né, Luana? fruto de uma noite de amor em lua cheia. Uau, Por isso eu recebi esse nome de Luana. Sério, que tudo. E eu tenho a minha fase de crescimento, eu tenho a minha fase minguante, eu tenho a minha fase, né, esplendorosa, realmente. E eu acredito muito nisso, sabe, Giza? Porque eu acho que não tem esse topo absoluto. Então, muitas vezes, eu acho que é bem bacana a gente falar sobre impacto, porque às vezes as pessoas que talvez até estejam nos assistindo acham que a gente chegou nesse topo absoluto. E a gente estava aqui, antes de estar no ar, falando sobre os desafios de falar, de se sentir segura o suficiente para falar. Então, é sempre uma evolução, né? E às vezes você está super bem em um determinado assunto e sobre outro você é aprendiz. Então, a gente é aprendiz o tempo todo, né? E para uma lua ser cheia, ela precisa de todas as outras fases, né? Então, é muito sobre isso. E eu, assim, ultimamente, né, eu tenho refletido muito. Eu acho que esse ano de 2023, eu acho que foi o ano mais desafiador, assim, da minha vida em crescimento pessoal, profissional. E uma das coisas que eu aprendi é... Existe uma Giza muito medrosa dentro de mim. Existe uma Giza sabotadora dentro de mim. Sim, postou. Existe uma Giza que faz cagada. É isso aí. Entendeu? Existe uma Giza que é super positiva também. E eu preciso integrar todas elas dentro de mim. Eu preciso assumir que às vezes eu sou extremamente ansiosa, que eu tomo, às vezes, decisões no impulso. E quando eu admito que eu também sou isso, né?
eu trago essa Giza um pouco mais perto de mim. Então, ela respira um pouco mais. Olha, deixa eu trazer essa aqui que faz besteira, debaixo aqui do meu braço. Ela existe, ela é carente, ela quer acreditar no amor, ela quer amar e ser amada, ela quer acreditar que as relações comerciais são sempre verdadeiras. E existem pessoas mentirosas, existem pessoas que se aproximam da gente para roubar, para mentir, para usufruir da nossa energia. Não que a gente não vá distribuir nossa energia, porque está tudo bem, quanto mais a gente distribui, mais vem para a gente. Mas a gente também precisa ter mais cuidado, não deixar de acreditar nas pessoas. Né? Mas ter mais cautela, sabe? Não, tipo assim, conhecer a pessoa, vou fazer uma relação comercial aqui com ela, vou acreditar em tudo. Não, checa antecedentes criminais, checa se a pessoa tem, né, realmente é aquilo que ela está falando. Então, quando a gente, como mulher empreendedora, a gente começa a acolher todas essas versões da gente, a gente começa a diminuir o poder delas dentro da gente nos momentos de crise. Porque ser empreendedora, gente, é ter crise sempre. Né? A gente fases da lua, a gente vai errar. Né? Eu estava agora num grupo em São Paulo de mulheres empreendedoras e eram histórias assim que é difícil, é desafiador demais. Mas o que a gente precisa ter? Pessoas perto da gente que vão ajudar a gente a subir quando a gente estiver descendo. É sobre isso. Não é? Porque é isso. Então, a prosperidade ela vai acontecer aos poucos. Tudo é um processo. Uma gestação leva 9 meses. Então, não percam mulheres que impactam, né? Sejam dentro dos seus relacionamentos, sejam nas suas finanças. Entendam que nós somos de fases, de ciclos, e que a gente vai estar picos e vales. Né? Então, o importante é você ter desenvolvido a sua fé. O fé e o medo, eles são iguais. Só depende de quanto você acredita num e no outro. São a mesma energia, são imaginários. Que os sonhos sejam maiores que os medos. Exatamente. Porque ambos existirão. Permita-se sonhar com a casa, permita-se sonhar com a mansão, permita-se sonhar com a família toda, um quarto para cada um, uma suíte para cada um. Né? Quanto mais clareza você tem desses sonhos, e eu acho bem interessante mais falar, possível porque realizar. eu escuto muito isso, porque eu sou firme na hora de falar, eu me posiciono. Então, as pessoas do outro lado acham que você não tem medo, que você não tem segurança. Então, de vez em quando eu comento com alguém, puxa, eu tô nervosa, eu tô com medo, aí eu recebo de volta. Sério? Logo você. Para com isso, que bobagem, né? Mulher, eu sou a medrosa mais corajosa de todas. Tu não isso tem aí. noção. Não, e tu falando sobre isso, né? Eu admiro, né? Agora de forma muito mais distante, porque ela já não está mais nesse meio da terra, vamos dizer assim. E quando eu soube que ela, jornalista, acho que é Glória Maria. A Glória Maria. Muito fã da Glória Maria. E aí eu ouvindo ela falando bem assim, gente, eu não sei dirigir. Aí eu fiquei assustada. Eu falei, como que essa mulher não sabe dirigir, gente? 50 passaportes. 50 passaportes. No mundo as inteiro, maiores aventuras pelo mundo. As maiores aventuras pelo mundo. Cada tipo de reportagem que eu ficava assim, de boca aberta. Meu Deus, essa mulher é maluca. E como que ela chega e fala, não, eu morro de medo de dirigir. Eu falei, nossa. E a gente acha que todo mundo, né? Eu vendo, admirando o trabalho dela, sendo uma fã. E eu falei bem assim, eu achando que essa mulher era, tipo assim, quase super poderosa. Esse é o perigo, achar e acreditar nesse superpoder. E a gente é muito acumuladora, traz muito, resolve, eu dou conta. Isso é até cruel com a gente, porque ela é humana. O medo por isso é real, que as conexões ele faz são parte. importantes, né? A gente As supera, mas a gente conexões- tem. As né? conexões mostram pra gente que sim, eu posso ser vulnerável, eu posso, hoje não tá bem. Inclusive, nós somos o único ser que, se a gente depender de outro para estar vivo. É isso aí. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, não adianta querer ser o dono do mundo, não. Uma coisa muito interessante, que nós estávamos no... Dessa vez, acho que tu acabou não indo no Sebrae Prêmio, o último. Não, no último não foi. Teve o Geraldo Rufino. Ah, muito bom. Olha o que ele falou. Ele falou, não existe ninguém
melhor nem pior. Somos semelhantes. Eu achei isso de um tom, sabe? De você, assim, analisar, meu Deus, a gente às vezes perde tanto tempo com essa bobagem, sabe? De achar que o outro é melhor, achar que o outro tem superpoderes, né? Achar que o outro não tem, talvez, tanto sentido naquele momento no teu negócio. E quando ele falou nessa questão de semelhança, a gente tá falando de um cara que vivenciou todos os níveis de negócio. Ele era o cara de 12 anos que botava comida na mesa. Que botava, quando você falou isso, eu lembrei dele. É isso. E que às vezes trazia comida do lixo. Do lixo. Quantas vezes, né? No lixão. Né? E quando ele informou. Ele nunca que- foi vítima. Nunca foi Ele vítima. nunca se posicionou Um como sorrisão vítima. aqui, Ai, ó. meu Deus, é sabe, demais. foi uma palestra que foi realmente. Mas sabe o que é? Maravilhosa. A gente cresce, a sociedade fica A impondo sociedade. coisas pra gente que você tem que ser o melhor de todos, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ter a melhor nota, você tem... Não é, a gente criança, Uma nós crescemos cobrança, assim. né? Uma Mas cobrança. a própria escola, tudo bem que ela precisa ter lá uma nota para ter uma referência, né, dos estudos, e é necessário, não posso falar sobre isso, mas ela coloca como se você fosse bom se tirasse 10, e se você não tira 10, você não é bom, você é um aluno acima de 5, aluno ruim. Então, a gente nasceu dando ênfase nas nossas fragilidades. Se nós pararmos para pensar, eu lembro de mim, eu tinha muitas dificuldades com matemática, eu era uma péssima aluna em matemática. E eu passava a tarde inteira numa aula de matemática, gente. Imagina, investindo na minha fragilidade, mas eu era ótima em português. Pronto. Ninguém nunca me colocou numa aula de português. Imagina se tivesse investido em mim, mulher, É, pelo amor de Deus. desde assim. criança, naquilo que eu sou boa. Então, a gente sempre focando... E aí Pra vem- se encaixar, né? E aí se Nesses encaixar, padrões. E Vamos aí romper se esses faz de padrões, né? vítima porque você se compara com a tua colega que tem facilidade para aquilo, aí tu já começa... Aí vem as inseguranças, aí vem o medo de falar. A comunicação trata muito sobre isso, das pessoas que têm medo de falar, porque vem um trauma lá da infância. Blenda, geralmente, assim, o que mais bloqueia as mulheres, assim, de vender mais, de se comunicar mais, inclusive até dentro dos seus relacionamentos. A gente sabe tantas mulheres em relacionamentos abusivos, né? E abusivos, eu te digo, não só de relacionamentos amorosos, não. Abusivos comerciais. Vocês já passaram por algum abuso comercial? Eu já passei. Eu? Que já eu me passou? lembre, por não, 10 viu? anos. Depois eu Mas Toma você, de repente, consciência. é isso que eu ia te dizer, de repente Toma falta eu tomar consciência. consciência disso. Toma consciência, às vezes, de valores extremamente abusivos, ou de horário de Isso. trabalho extremamente abusivo, com humilhação, Isso aí. com uma comunicação manipuladora, né? Então, às vezes, a gente vive um relacionamento abusivo comercial. E aí a comunicação, ela é importante. Mas o que bloqueia? Entra muito, eu gosto muito da comunicação não violenta. Você está falando e aí me resgata muito a abordagem da comunicação, que, né, não é uma técnica, a grande maioria das pessoas que estudam comunicação não violenta colocam como uma filosofia de vida, né, uma abordagem. O primeiro grande medo das pessoas se comunicarem ou falar o que quer de fato é o julgamento. As pessoas, elas não têm medo de falar, o medo é de ser julgada. Será que estão me julgando? Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando o português correto? Será que a minha informação está correta? Será que a minha roupa está legal? Será que o meu posicionamento está bom? Ou será que estão gostando? Então, quando a gente foca no outro, né? Quando a gente foca na gente e não no que nós estamos entregando ao outro, não flui a comunicação. E aí você não comunica nada. Relacionamento abusivo, a mesma coisa. Eu preciso entender que sentimentos são esses que estão por trás de tudo isso. E nós temos muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar sobre isso, e eu tenho dificuldade de reconhecer esses sentimentos e essas minhas necessidades. Eu fico imaginando quem nem fala sobre esse assunto, que está dentro de comunicação. Porque um não de uma pessoa, o que tem por trás de um não? O que tem por trás de uma grosseria? E aqui eu não estou romantizando violência. Não é? Porque, coitado, ele está sendo violento, porque... Não estou romantizando violência, mas num ambiente de trabalho, se a gente levar para um ambiente organizacional, por que essa pessoa grita?
Por que ela se comporta dentro da empresa dessa maneira? Porque tem alguma coisa ali que precisa ser resgatada. Tem algum sentimento ali, alguma necessidade que não foi atingida, não foi sanada. Então, a comunicação ela é muito mais do que a verbal. Não é muito mais do que linguagem. Ela é sentimento, ela é necessidade, ela é autoconhecimento. Não tem jeito. É o início da comunicação. Quem eu sou como comunicador? Como é que as pessoas me enxergam? Sim. Eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente acaba se perdendo entre ter razão, demonstrar que a gente tem razão e esquecer do nosso objetivo. Eu vivenciei durante muitos anos, mais de uma década, gaslight. Eu não acredito, não. Sério? Né? E olha, que eu fui criada. Meu pai dizia isso, minha filha, eu vou te criar para que você nunca precise depender de ninguém. Né? Seja um empregador, seja um parceiro, seja qualquer tipo de relação. E eu me vi dependente. É porque o gaslight, não sei se vocês já ouviram. Não, explica pra falar. eles. Explica. E eu acho que eu vou explicar como eu me sentia. Cada vez que eu brilhava, alguém ia lá e apagava a luz. E apagava a luz para todo mundo ver. Sabe aquela... você tá numa sala, de repente alguém apaga a luz aqui? Vai chamar a atenção de todo mundo, né? E aí eu comecei a desenvolver, porque eram frequentes, e quanto mais eu brilhava, quanto mais a minha lua estava cheia, mais a minha luz tentava ser apagada. Porque aquela coisa, né, para sua estrela brilhar, não tente apagar a minha, porque é mais fácil você apagar para que a sua luz brilhe, né, ao invés de tentar brilhar mais que o do outro. E aí eu comecei a desenvolver, porque era dentro do meu ambiente de trabalho, e aí eu comecei a desenvolver uma habilidade de saber o que eu queria em determinadas discussões, de imposição de voz, de demonstração de poder. E aí eu comecei a perceber, opa, peraí, qual que é o meu objetivo estratégico? Meu objetivo estratégico é entregar esse trabalho, meu objetivo estratégico é manter esse colaborador comigo, é manter esse cliente. Não é provar para essa pessoa que quem tem razão sou eu. Né? E aí, só que é muito difícil fazer isso. Você conseguir, de fato, silenciar todas as vozes, né? E dizer assim, o que eu quero? Porque quando você muitas vezes confronta, né? E aí tem uma lição que eu aprendi em casa. Meu pai sempre falava, tem 2 jogadores, né? Uma bola, né? 2 times, obviamente, né? Mas imagina que eu tô aqui com a bola. Se o outro adversário vier de encontro a mim, com a mesma força, a mesma pressão, em busca da bola, vamos cair os 2. Ninguém ganha. Na guerra, ninguém ganha. Então, minha filha, aprenda a driblar. Driblar. Né? Então, você cria mecanismos para atingir os seus objetivos. Seja estratégica. Jogo da vida. Saiba quem é a sua verdadeira plateia. São as pessoas que estão te assistindo e que querem ver o circo pegando fogo, né? Ou é uma coisa muito maior. Então, é desafiador, né? Então, assim, gaslight é um tema super delicado, super profundo, traz muita evolução mental, espiritual, emocional, sobre todos os aspectos, mas é possível superar. Eu demorei 10 anos. Mas eu consegui dar um tiro de sniper. Adquiri muitos boletos por conta disso. Acredito. Mas chegou um dia em que eu disse, tenho força suficiente para romper, haja o que houver. Né? Porque às vezes a gente rompe e aí são ciclos abusivos, né? O abusador ele não bate todo dia. Ele bate, ele vê que ele tá perdendo, aí ele amacia, ele faz encantamento, ele faz uma série de coisas. E aí, quando você vê, você apanhou mais forte da outra vez. Então, é um tema com muita profundidade, assim. Depois, enfim,
quem quiser conversar mais sobre isso, tô Pro próximo podcast, tô né? super à Começa disposição. pelo autoconhecimento, Oh, gente. mas ele E assim, se fala tanto de autoconhecimento e às vezes as pessoas pensam que isso está muito distante, né? Qualquer coisa que te faça chegar mais perto de si, seja por uma religião, seja por um grupo de amigos, por um profissional, né? Por uma terapia. Porque eu chego em alguns grupos de mulheres que falam, mas como é que eu faço isso? Então, Então tem aquele pensamento que terapia é pra gente doida. no No consciente coletivo, teatro faz terapia. Até para comunicação. Tá maluca, né? Não Doida. adianta você querer se comunicar igual o fulano, se a tua essência é outra. Eu me cobrei muito, porque eu sou uma pessoa que falo devagar. Eu sou uma pessoa que sou calma, pausadamente. E eu fui cobrada por profissionais anteriormente de dinamismo, mudar né? esse ritmo. Claro, tem coisas que profissionalmente a gente, de fato, usa as técnicas da comunicação. Na hora de usar, usa. Eu já trabalhei numa empresa que a dona da empresa dizia, quando eu ministrava treinamento, dizia para mim, a tua energia é baixa. Você tem que se jogar no chão, você tem que... Falava, poxa, mas como assim? Então, quando tu entende qual é a tua essência, qual é o teu estilo, ai, que delícia! Entender as suas emoções é o que vai te alavancar, que vai te equilibrar. O que a Luana falou agora, eu comecei a pensar de forma estratégica. O quê? Gerindo as minhas emoções. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, é exatamente isso. É gerir as suas emoções. Porque num ambiente de trabalho, em casa, se você não gerir essas emoções, você acaba dando um tiro no pé. Se ela não tivesse por mais passando por todas as situações, se ela não tivesse essa mente estratégica, onde ela ia gerindo as suas emoções, ela não teria conseguido sair. Por mais dinheiro que ela tivesse. Tá vendo Mas como mais e uma não vez é o só- movimento é importante? Quando você está num movimento saudável, movimento de mulheres que impactam, que você fala sobre isso, flui, é um boleto positivo, não é um negativo. Mas o que eu acho assim é importante quando a gente fala de inteligência emocional, eu acho que a gente precisa ter inteligência emocional para ter os nossos relacionamentos em nosso redor. Mas se a gente usa inteligência emocional para a gente está sendo burra. Por quê? Se eu escondo os meus sentimentos, se eu boto para debaixo do tapete essa dor que eu tenho, Sim. não, mas eu tenho que ter inteligência emocional. Eu tenho que ser... Tem que estar no controle. Não, eu tenho que estar no controle. Gente, Tem que eu posso passar ter... esse Eu equilíbrio posso sempre, né? ter inteligência emocional, sim. Se você está fazendo uma proposta aqui para mim e eu não estou gostando ou eu não estou concordando e eu estou ficando muito nervosa, aí sim eu tenho que ter meu equilíbrio emocional dentro do meu trabalho. Ok, mas se as minhas emoções internas eu estou escondendo, isso vai virar... Daqui a pouco vai estourar. Vai virar uma bomba relógio. Então, é burrice usar inteligência emocional para os nossos sentimentos. A gente tem que se aprofundar e entender por que eu estou sentindo isso. Por que toda vez que a Jaque fala sobre esse assunto me dá uma angústia? E você acabou de dar exatamente o conceito da comunicação não violenta, que é você treinar para falar sobre esse sentimento e não para guardar esse sentimento. E o corpo, ele vai se comunicando depois. Se As doenças, né, a gente sabe, a epigenética tem aí, que mostra que o quanto a gente consegue mudar as frequências das células, né? Os nódulos da tireoide, os tumores, né, da tireoide. Hoje, tanta gente com problema da tireoide, é tudo engasgado aqui, que não sai, que sabe aquele negócio aí, engoliu? Né? Não tem que falar assim? Engole teu choro. Eu até Engole teu tirei choro. um lado já, de tanto que eu engoli. Quando muitas vezes eu vivenciava esses episódios de violência e sempre precisa de uma plateia, né? Quanto mais a plateia, mais engrandece. Não tem plateia. Não faz sentido, não faz né? sentido. E aí eu, né, agia de forma estratégica e depois eu muitas vezes me recolhia, chorava muito, mas também dobrava meu joelho. Perfeito. Dobrava meu joelho, me fortalecia e dizia assim, qual é a minha estratégia mesmo? A minha estratégia, nesse momento, era
uma estratégia de paz. Porque meu objetivo é ali. Então, pera lá. Deixa... Porque assim, gente, quem atira pedra tá atrás de você. Uma pessoa que tá à frente de você, ela não te atira pedra, ela não vai virar, ela não tá preocupada com você, ela tá à sua frente. Então, toda pedra que te atirarem, bota no chão, sobe em cima e vê uma nova perspectiva. Arrasou, amigo. Porque... Quem critica sempre tá menos, não é? Então, quando tu pode prestar percebe atenção. isso, fala assim, opa, já descobri o ponto fraco, tô incomodando. Claro, a gente tem que saber, obviamente, o contexto, né? Sim. Tudo tem que ter bom senso, tudo tem que ter coerência. Mas quando a gente saca isso, a gente percebe o quão fraco é essa pessoa que tá do outro lado. Porque ela não consegue te alcançar. Quem não te alcança, taca a pedra pra você cair. Ela tá atrás de E você. é por isso que essa empreendedora tem que estar preparada para esse processo. Lógico, é importantíssimo. Porque o mercado taca pedra. O Taca. concorrente... Quem mais taca pedra, quando a gente tá falando agora, saindo do âmbito pessoal, indo pro âmbito do mercado. Quem mais taca pedra? Uma concorrência que não te alcança. E isso aí que você fez não foi bom, não. Isso aí que você fez foi uma merda, né? Então, te deprecia e se puder, usa as piores palavras, né? Então, é sobre... E às vezes nem a concorrência, viu, Lu? Às vezes quando você... Eu que fiz uma transição de carreira, a minha vida toda eu fui executiva, dentro de empresa, batendo ponto, aquela vida louca. Quando eu fiz a minha transição de carreira, foi muito difícil a família acreditar, você largar aquilo que você... Vai brincar de coach? Vai não, agora não sei o quê, você não tem... Você sabe. Você sabe o que eu devo ter escutado, porque você lógico. também fez uma transição de carreira e para ti deve ter sido mais difícil ainda. As Né? piadinhas Porque toda a sempre estrutura. vão surgir, né? Sim. Então você não tem apoio da família. Os amigos são os. Para te apoiar. Para comprar teu produto. Não, uma pessoa que nem te conhece vai comprar logo. Quanto mais a gente tem tempo de mercado, a gente descobre os amigos não são os melhores clientes. Não, aí, claro, depois você tem o apoio dos amigos e tudo, São os que mas mais- você já tem que estar com o caminho arrumadinho, mostrar que tá dando certo. E aí as E meninas, coisas... assim, ó, pra gente ir já encerrando, porque é rápido, nossa, como foi? É muito rápido. O que vocês querem passar para essas mulheres que querem impactar, né? Que querem liberdade financeira, né, gente? Porque a gente sabe que, às vezes, para a gente tomar uma atitude dessa e sair de um relacionamento abusivo, a gente precisa se preparar estrategicamente para criar dinheiro, para dar um chute nessa situação. Porque muitas vezes você está até pendente daquilo ali. Não é verdade? E aí, às vezes, você não tem como sair. Mas aí você pode começar a criar possibilidades. Né? Eu acho que a gente, como mulher, a gente precisa ser estrategista e assumir esse lado, né, de ser estrategista mesmo como os homens são, não olhando os homens negativamente, sim positivamente, porque Deus fez o homem e a mulher complementares. Então, nós, mulheres, a gente precisa colocar esse que a gente chama de yin yang, né, dessas energias masculina e feminina, a gente precisa colocar elas juntas. Então, o que vocês falariam para essas mulheres que querem empreender, que querem impactar, que querem se desenvolver profissionalmente? Qual assim, o primeiro passo, Luana, que você poderia dizer para essa mulher que quer impactar, mas que não sabe por onde começar, mas que quer construir uma empresa ou que ela queira construir até a própria marca dela? Qual assim, o primeiro passo que ela deve fazer? Olha lá, câmera e fala para essa mulherada. O primeiro passo, ele começa pelo autoconhecimento. Não tem como eu criar uma marca se eu não sei a tua história. E o que eu mais recebo, hoje não mais, né? Mas no começo da minha carreira eu recebia tanto cliente que dizia assim, me surpreenda, né? Eu quero aquele efeito uau, né? E hoje, cada vez mais segura, eu digo assim, eu só consigo te surpreender se eu souber quem é você. Me conta a tua história. Me conta qual é o seu objetivo de negócio. E aí, eu que crio marcas, a gente pensa em posicionamento estratégico, a gente olha para o mercado, mas a gente olha também para o objetivo estratégico e se aquela marca está fazendo aquela entrega. Mas tudo começa com saber quem você é e para onde você quer ir. Né? Então, o primeiro passo, ele é, sim, o autoconhecimento em absoluto. Ele é o conhecimento do mercado, né? Outro dia eu recebi um grupo de mulheres e uma delas me perguntou assim, onde é que eu posso ir? Eu tô com dinheiro,
Eu queria investir numa franquia, eu queria investir num negócio. O que você acha que eu invisto? E a primeira coisa que eu pergunto é assim, no que você é boa? Porque o empreendedorismo, né, e a carreira de empresária, ela é tomar riscos, ela é se desafiar, ela é o não saber exatamente o que fazer e buscar uma solução o tempo todo. Então, se você não gosta, se você não domina, ou se você não tem o mínimo de afinidade, vai falir, nem abre, vai fracassar. Né? Então, o meu trabalho é contar boas e verdadeiras histórias através do branding. E aí fazer com que as minhas mulheres, com que os meus clientes vendam mais, prosperem e tenham e se aproximem desse objetivo estratégico. E muitas vezes eu tenho que dizer assim, o que você me pediu não é exatamente o que você precisa, porque ele não vai te aproximar desse objetivo estratégico. Isso é verdadeiro, e aí né? vem o efeito uau. É isso aí. Muitas vezes vem o efeito uau, mas a minha forma de trabalho ela é uma forma conjunta. A gente cria junto, a gente cocria. Eu não posso criar nada para você que não te represente. Então, você precisa participar do processo. Precisa estar entregue no processo. Perfeito. Gente, depois vocês sigam aqui a Luana aqui nas redes sociais, na The White, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o trabalho dela, entre nas redes lá, que você vai ver que você vai amar, você vai aprender muito com ela. E, Brenda, conta aqui, o que você acha que você pode passar aqui como um primeiro passo para essa mulher que quer desenvolver essa comunicação assertiva para que ela possa realmente abrilhantar e impactar? Eu vou dar uma blendica. Deu uma blendica para nós! Estamos ansiosos por essa blendica. Sai da tua bolha, mulher. Essa é a dica. Sai da tua bolha. A gente fica ali rodeando e não consegue enxergar a saída. As grandes ideias, elas não vão para frente, não é porque elas são ruins. Elas não vão para frente porque não são ditas, não são colocadas em práticas. Não adianta ter uma boa ideia se ela não é colocada em prática. É só uma boa ideia. Então, sai da bolha, vai para um evento, te junta com mulheres. Se você é médica e só anda com médica, hoje sai com advogada. Se você é professora, sai hoje com um grupo de dermatologista. Eu estou dando exemplos aleatórios, mas sai da tua bolha, escuta conversas. Pede a opinião de pessoas que você admira, de pessoas que prosperaram. É um caminho. Pergunta a opinião das pessoas. Não que você vá ouvir tudo que as pessoas estão falando. Pessoas que você confie. O que você acha de mim? O que você acha que eu tenho que mudar? Como você me enxerga? Faz essa análise, escuta o que as pessoas falam de você. Então, assim, Giza, a blendica, eu acho que é exatamente essa. Saia da sua bolha. Ou seja, se movimente, né? Movimento. Motivação é isso, é movimento. Movimento. E mesmo que você não saiba onde você vai parar ainda, comece alguma coisa. Né? Simples, mas comece. Que aí, com certeza, o seu propósito, o seu negócio dos sonhos, ele vai chegar e até é você, justamente né? esse movimento que te dá condições de descobrir tuas paixões, teus talentos, o primeiro passo. Eu gosto muito, né, da metáfora dos faróis do carro. Pô, você pega a estrada, você vai lá para Presidente Figueiredo, teu farol não ilumina a estrada inteira, caramba. Não. Teu farol ilumina um pouquinho, aí você Avança mais um avança, pouco. e aí você vai, avança, e você vai, avança, chega. Eu tenho uma frase... dessa Adorei questão essa de se metáfora. dessa questão de se movimenta, que é a seguinte, e foi uma das formas que eu iniciei esse movimento das mulheres que impactam. Quem se movimenta consegue enxergar o extraordinário de Deus. É isso aí, arrasou. E eu falei, Mulheres que Impactam, foi exatamente isso. Que vocês falaram aqui, ele estava 1 ano guardado. Olha aí. 1 ano guardado. E eu fazendo vários eventos, tantos, né? A gente fez tanto evento com 600, com 1.000, com 2.000 pessoas. E eu falei, por que eu tô com medo de colocar esse evento para validar? Por quê? Porque para mim era muito mais simples fazer um evento de vendas. Fazer um evento que eu sei que vai dar certo. Do que um evento que ainda precisa ser validado. E aí me veio essa frase. Quem se movimenta, enxerga o extraordinário de Deus. E que generosa você foi. Muito obrigada que pelo delícia, convite. obrigada. Foi lindo quando ela me convidou.
Eu falei assim, Jaque, mas eu não sou palestrante. E ela falou assim, mas a tua fala me impacta. E eu quero essas Eu mulheres quero a no tua palco. contribuição, Né? é isso que importa. Gente, eu fui assistir a palestra daquele rapaz do Batman. Sim. Eu fiquei impressionada. Porque assim, ó, ele tem dislexia, ele tem TDAH, os slides simples, mas a maneira que ele conta a história é com o coração. Então, às vezes, ele esquecia os slides no meio da conversa. Gente, eu tenho que voltar aqui um pouco. Mas a história dele era tão linda e tão verdadeira. Você sente, né? Que cara... Então, Era aí um detalhe, né? Era um detalhe. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Né? Que a gente olhar a nossa essência, olhar a nossa missão e não parar. E estar em movimentos que as pessoas possam apoiar a gente, né? Porque inventaram essa história de que mulher era inimiga de mulher. Né? Então, dá a mão aqui para vocês. Meninas, olha, Obrigada. Tô muito feliz Eu que também vocês estiveram aqui tô. com a gente no Eu Amo Boletos. Desejo que vocês prosperem cada vez mais, entendeu? Vamos. Essa história de dizer que as mulheres são inimigas, isso é uma mentira contada, uma narrativa errada. Né? Total. Que as mulheres são concorrentes, que elas são, uma destroem as outras. E a gente sabe que cada uma tem um jeito de brilhar e tem espaço para todo mundo. Né? Então, tudo de mais maravilhoso para vocês. Que Pra vocês cada vez nós, pra façam nós. mais eventos e que venham cada vez mais aqui no Eu Amo Boletos. Gente, Ah, obrigada, gente. Genial. Então, gente, olha, eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente até o final desse episódio, Eu Amo Boletos. Depois vocês sigam aqui as meninas nas redes sociais dela. A Blenda Abraão, que é palestrante, especialista em carreira, foca em comunicação assertiva e relações interpessoais. A Jaqueline Guedes, que é idealizadora desse movimento lindo que aconteceu aqui há pouco tempo aqui em Manaus, que é o Mulheres que Impactam. A Luana Coelho, que é CEO da The White, especialista em brand. Então, sigam essas mulheres, que elas têm muito a impactar na vida de vocês. E se vocês conhecerem alguém que vá se interessar sobre esse conteúdo aqui, compartilhe com essa pessoa, assina aqui, toca aqui no sininho para que cada vez mais pessoas assistam o nosso conteúdo. Porque, na verdade, a gente precisa entender que sem comprometimento financeiro não há crescimento. E para a gente ter esse comprometimento financeiro, a gente precisa desenvolver novas habilidades. E é isso que eu quero que vocês despertem dentro de vocês. Que a gente ainda não criou todas as habilidades necessárias para criar todos os boletos que a gente precisa. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had.